nossa jornada, né, de recuperação, graças a Deus. Nós estamos entre o estado do Rio Grande do Sul, que tem o menor índice de contaminação no Brasil, Santa Catarina, um dos índices. Santa Catarina é interessante que já estão abrindo, né, e os índices de contaminação estão diminuindo. A cidade de Florianópolis é um exemplo, que abriu a cidade, abriu tudo, né, e shoppings, lojas, comércio de forma geral, e o índice tem decaído. E nós aqui no Paraná estamos entre esses dois estados, né? Os nossos índices são muito baixos, mas não podemos abaixar a guarda, né? Não podemos vacilar, né? Continuando com as prevenções, as máscaras, a higienização. O que eu estou fazendo assim, eu fui no mercado ontem, então você vai no mercado, entra, passa o álcool, sai, passa o álcool, tem o álcool no carro, né, na sua casa, tenha nos vários ambientes lá da casa. Se você faz qualquer coisa diferente, né, para não vacilarmos, porque quando a gente toma as precauções com a gente mesmo, nós estamos ajudando também as outras pessoas, porque se formos contaminados, estaremos também transmitindo o vírus, né, para outras pessoas. E com a graça de Deus nós vamos conseguir passar. Eu estava vendo uma notícia ali agora, o Brasil já é o país no mundo que tem o maior índice de pessoas curadas, né? Então pessoas recuperadas. Então graças a Deus por isso. Mas eu quero orar por você que está aqui na igreja, você que está em casa. Nós precisamos da oração, precisamos da direção e da bênção de Deus sobre a nossa vida. Orar também lá pelos irmãos lá nos Estados Unidos. Vocês têm acompanhado as manifestações lá nos Estados Unidos, aquela cidade onde mataram aquele senhor negro, é a cidade onde fica a Betânia lá nos Estados Unidos, lá em Minneapolis. É uma região norte dos Estados Unidos, uma região de muita gente crente, muita gente da igrejas muito fortes, e tem passado por essas turbulências aí nesses dias e está repercutindo em todo o país, né? Então são dias difíceis, e apesar ainda da pandemia lá nos Estados Unidos, né, que é o país com maior índice de contaminação, então pedir que a bênção de Deus seja ali sobre aquele povo. Senhor, nós agradecemos primeiro pela tua proteção, pela forma como o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem sim, Senhor, abençoado a todos nós aqui da igreja, as nossas famílias. O Senhor tem sido tão bom, tão fiel, Senhor, para conosco. Nós só temos a te agradecer. Receba a nossa gratidão, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos orar assim a Ti, Senhor, para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão preocupados. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o Senhor esteja abençoando e ajudando, Senhor, esses irmãos e irmãs, fortalecendo-os na graça, no amor e na tua misericórdia. Senhor, ajude, Senhor. Venha com o teu poder e com a tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Queremos orar também, Senhor, para aqueles irmãos lá nos Estados Unidos. Que o Senhor abençoe ali, Senhor, a tua igreja. Senhor, que o Senhor traga paz sobre aquele país, que o Senhor traga da tua bênção, do teu amor, e que a tua misericórdia, Senhor, seja abrangente sobre aquele povo. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia mesmo. Pedimos a tua bênção, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor esteja ministrando e falando ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nesses dias falando sobre os salmos, são os cânticos de romagem. São 15 salmos, começando no Salmo 120 e até o Salmo 134. Nós já fizemos vários desses salmos, e também tenho pensado de tirar mais algumas coisas, né? Nós tiramos uma sobre 5 princípios para a vida a partir daqui dos salmos. Também estava pensando a gente falar um pouco sobre Deus, né? Sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre a sua santidade, que está explícito aqui nos salmos. E vários ensinamentos que tem aqui, que normalmente a gente não vê sendo pregado e sendo analisado. O salmo de hoje é o Salmo 132. Esses salmos, Leandro, eram salmos que as pessoas, os judeus, né? Porque o judeu, ele
as 3 grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, quando tinha essas festas, os judeus que estavam, né, nas várias cidades e regiões, eles se dirigiam para Jerusalém, e a maioria dessas viagens ou era no lombo de um animal, né, um burrinho, uma coisa assim, ou a pé, né, em grupos, né, fazia ali uma caravana e as pessoas saíam andando na direção de Jerusalém. E nessas viagens, vocês lembram que Jesus nasceu numa estrebaria, né? Jesus nasceu num desses hotéis de beira de estrada e coisa assim, que os peregrinos ficavam para dormir, né, até chegar na cidade de Jerusalém. Então, essa caminhada, essas músicas acabavam sendo uma forma de ânimo ali naquele período que eles estavam caminhando. Essas mensagens, elas estão lá no YouTube, é um trabalho do Leandro, ele está postando lá toda semana. Você entra lá no YouTube, canal Pastor Cícero Bezerra, e você tem todas as mensagens lá. E também nos ajude a divulgar, né, compartilhar as mensagens aqui da nossa igreja. É uma forma de divulgarmos a respeito dos nossos cultos e compartilharmos com as outras pessoas. Salmo 132, abra lá a sua Bíblia, é um salmo de Salomão. É interessante que esses salmos, tem salmos de Davi, tem salmos de Salomão, tem salmos que ninguém sabe quem escreveu, né, que eles chamam de salmos dos peregrinos, mas aqui o 132 é um salmo de Salomão. E esse salmo, na verdade, é uma oração, é um cântico, né, na época quando eles estavam inaugurando o templo. No dia da inauguração do templo, lá em Jerusalém, Salomão, ele fez essa declamação, né, ele cantou, né? Parece que o Salomão também tinha esse lado, né, poético dele, que era bem assim, acentuado. E aí tem toda essa mensagem aqui e uma série de ensinamentos aqui para a nossa vida. É um salmo com 18 versículos, com muitos princípios e valores aqui para nós. Então, a palavra de Salomão: lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Lembra-se de como ele jurou ao Senhor e ele fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então esse era o sonho de Davi, né? O grande sonho de Davi era de construir um lugar, né, que fosse um lugar onde Deus, né, pudesse ser adorado, ser cultuado, ser exaltado. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e encontramos no campo de Jaar, e entremos na sua morada e adoremos diante do estrado dos seus pés. Eu achei interessante o Leandro na sua oração, né? Ele falou: Senhor, nós estamos aos teus pés. Essa é uma forma, né, de adoração, né, onde nós nos humilhamos na presença do Senhor, né, e prestamos o nosso louvor e o nosso culto. Levanta-te, Senhor. Agora aqui é a oração. Primeiro ele faz um preâmbulo, né, faz uma introduçãozinha, e a oração está aqui no 8, 9 e 10. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. Tu e a arca do teu poder, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor a Davi teu servo, não rejeites o teu ungido. Na verdade, essa expressão ungido aqui é o Messias. Não rejeite o Messias, né? Entendeu? Então eles já tinham lá nesse texto aqui, ele foi escrito perto aí de 2.400 anos antes de Cristo, né? Então eles já tinham essa expectativa: não rejeite o teu ungido. E o Senhor juntou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que o seu trono se assente um dos seus descendentes. Era uma promessa. Você vai ver essa promessa que Deus fez para Davi lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, 12 até 16, que sempre no trono de Israel teria um ungido de Davi, teria um descendente de Davi. E você vê isso se concluindo, se confirmando na pessoa de Jesus Cristo, né? Descendente de Judá, e aí um descendente de Davi, e um trono que se consolidou para a eternidade. Então você vê que Deus cumpre com as suas promessas, né? Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança, o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu por sua morada, dizendo:
esta é para sempre o lugar do meu repouso. Sião é Jerusalém. Lembre que Jerusalém está sobre o monte de Sião. E aqui habitarei, pois esse é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus povos. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. E ali farei brotar o poder de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre eles brilhará a sua coroa. Então, quantas verdades aqui que estão embutidas, né, nessa escrita. Mas para você entender tudo isso, nós precisamos de fazer uma certa retrospectiva histórica para a gente entender todos os meandros, né, todas as implicações desse texto. Primeiro, Deus chamou Abraão. Deus escolheu um homem, né, de uma terra não conhecida, não de muito destaque, e chamou esse homem e diz assim: vem para me seguir, que eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer esse povo prosperar como as estrelas do céu, né, a imagem, né, que Deus conseguiu transmitir Deus usou para transmitir para Abraão. E Abraão obedeceu a Deus e saiu, né, da sua cidade, foi para um lugar onde Deus tinha preparado para ele. A partir de Abraão, aí você tem os seus descendentes, né? Abraão teve o seu filho, vocês sabem da história, né? Teve um filho que não estava dentro dos planos, né? Chamado Ismael, e aí através de Isaac, o seu outro filho, o povo foi crescendo, e aí depois esse povo, né, através de Jacó, foi para o Egito, né, por causa de um grande homem que Deus levantou, chamado José do Egito, né, que se tornou um dos principais governantes do Egito. E o povo de Israel foi para o Egito com perto aí de 68 até 71 pessoas. Foi pouquinha gente, foi uma caravana que foi para o Egito, que era o Jacó e os seus filhos, que vocês lembram, que era o Rúben, Gad, Aser, Manassés, Efraim, né, o Efraim que vinha lá, já as tribos se consolidando e as tribos se criando a sua própria identidade. Chegaram no Egito, o povo do Egito, o faraó do Egito deu um pedaço de terra separado para eles, e eles foram crescendo, se desenvolvendo e ficaram no Egito. Depois o faraó, aquele que o recebeu, aquele que deu guarida para eles, esse faraó morreu. E eles ficaram assim, sem toda aquela proteção. José morreu, o faraó morreu, toda a acolhida que eles tiveram foi desfeita. E o próximo faraó que assume não recebe aos hebreus, aos israelitas, né, com bons olhos, e percebe e tem a ideia de que pode ser uma ameaça, que pode até vir a ser um grande inimigo, e na verdade se tornou. Eles cresceram muito, né? Alguns dizem que chega perto aí de 2 milhões e pouco só de homens, né? Se você pegar as mulheres e as crianças, então quanto esse povo cresceu e se desenvolveu lá no Egito. E eles ficaram ali durante 400 anos, 430 anos aproximadamente. E até que Deus levantou, né? Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus levantou um libertador, né? Que é Moisés, que a gente sabe muito bem da história. Moisés criado no palácio do Egito, criado pela filha de Faraó, com toda a destreza, com toda a habilidade, com toda a ciência do povo egípcio. E Moisés, levantado por Deus, juntamente com o seu irmão, vem diante do faraó e confronta o faraó. E vocês sabem das pragas, né, das epidemias, né, egípcias, né, as 10 grandes pragas, e o povo consegue sair do Egito. Eles saíram para a terra que Deus já tinha prometido lá para Abraão, lá atrás. E com Jacó eles chegaram na terra, eles ficaram um pouco de tempo ali naquelas terras. E quando eles foram para o Egito, então as terras, né, foram sendo apossadas por outras tribos e por outros povos. E eles, na terra de Canaã, eles separaram, cada uma das tribos ficou com um pedaço, cada uma das tribos recebeu o seu quinhão de terra, né, conforme havia sido combinado.
desde lá com Moisés. Vocês lembram da experiência do Josué e do Caleb, né? Quando o Caleb foi receber o seu pedaço de terra, já era um senhor de idade, mas era uma terra que tinha gigantes, era uma terra que precisava ser conquistada, e mesmo assim Caleb não retrocedeu, ele recebeu o seu pedaço de terra e foi para a batalha e se consolidou ali como dono e proprietário daquelas terras. E o povo foi crescendo. Aí nós temos nesse período, cada espaço de tempo, 30, 40, 50 anos, se levantava um líder ali. Era o chamado período dos juízes. E é interessante notar que quando o povo de Israel saiu lá do Egito, Deus deu uma orientação para Moisés, para que Moisés construísse uma arca. A ideia necessariamente não era uma arca, mas é que Moisés, ele tivesse, Deus deu para ele uma orientação para que ele construísse alguns símbolos, algumas formas de que o povo pudesse identificar de que a presença de Deus estava ali naquele lugar. Então Deus deu para Moisés algumas medidas, e Moisés então construiu um caixote, e essa caixa então revestida de ouro, colocando ouro, e dentro dessa caixa tinha a tábua da lei, né? Lembra quando Moisés subiu lá no monte, e ele recebeu as tábuas da lei, ali os 10 mandamentos. Então dentro dessa caixa, Deus pediu para colocar as tábuas da lei. Também ali dentro daquela caixa tinha a vara de Arão. Lembra quando eles estavam lá no Egito e aquelas manifestações, e eles usavam aquela vara, né, para sinais, e a vara uma vez até se transformou em uma serpente, né, vocês lembram, né, e tal, e eles iam tocando. Então aquela vara estava dentro daquela caixa ali. E também dentro daquela caixa tinha um prato com uma porção do maná, porque era uma forma que eles tinham para lembrar de como Deus cuidou deles durante aqueles 40 anos lá no deserto. Então tinha lá as tábuas da lei, tinha a vara de Arão e tinha uma porção do maná, e aí toda ela revestida de ouro, e por cima daquela arca eles colocaram 2 anjos, né, com as suas asas inclinando assim. Então a gente pensa assim, puxa, era uma arquinha, né? Era uma coisa pequena, mas sabe quanto pesava aquela arca? 500 quilos. 500 quilos, era um negócio enorme, né? Então a ideia era, durante as viagens, carregar aquela arca, durante aquele bom período que eles estavam lá no deserto, carregar aquela arca. E Deus deu orientação para Moisés e escolheu alguns homens para que eles fizessem também uma tenda, porque era um povo que estava sempre viajando, sempre caminhando e etc. Então eles juntaram ali alguns tecidos, né, com algumas cores, e eles fizeram ali era o que é o chamado do tabernáculo. Era um lugar onde o povo, quando eles paravam, né, para acampar, eles montavam o tabernáculo. Então todo um trabalho, né? E aí aquela arca, aquele caixote enorme, ele tinha umas argolas de ouro, onde você colocava um lastro assim de madeira, e eram 4 pessoas para carregar. Então você imagina o peso, né? Então tenta pegar 500 quilos, um bagageiro desses carros nossos aí. E aí Deus também escolheu uma tribo específica para que pudesse adorar e cultuar a Deus, que eram os descendentes de Abraão, que eram os levitas, os chamados levitas, descendentes da tribo de Levi. Só eles poderiam cultuar e adorar ao Senhor. E eles carregavam isso, e o tabernáculo era montado, era desmontado e etc. E Deus, por isso que tem essa oração aqui do Davi, quando ele diz assim, lembra-te, Senhor, como ele jurou, fez votos aos poderosos de Jacó, não entrarei na minha tenda em que moro, porque Davi, ele estava inconformado com isso. Eu sou um rei, eu tenho um palácio com mármores, com ouro, com prata, com coisas maravilhosas, e Deus não tem um lugar para ser adorado. Esse era o sonho de Deus, de construir um grande templo, um lugar assim suntuoso, um lugar magnífico, onde Deus pudesse ser adorado. E Davi, ele colocou isso no seu coração, mas Deus não deixou Davi fazer isso, porque Davi era um homem de guerra. Davi matou muita gente, Davi, ele enfrentou muitas batalhas, e Deus falou com Davi, olha, na verdade não vai ser você que vai fazer isso, quem vai fazer isso vai ser o seu filho que vai construir esse lugar magnífico, esse lugar de adoração.
A arca da aliança, essa arca ficou como um símbolo da presença de Deus. Para você ter ideia, essa arca ela foi, naquele período dos juízes e coisas assim, já não se dava tanto valor naquele símbolo, né, da presença e do poder de Deus, ao ponto de que os filisteus pegaram a arca, porque era muito poder ali naquela simbologia, e levaram para o templo do deus Dagon. O deus Dagon era o deus peixe. Só para você ter ideia, quando eles colocaram a arca lá no templo, a cabeça do deus caiu. Aí a cabeça deles ficaram sem saber que poder é esse que tem nessa arca. Também, quando a arca esteve lá na casa na tribo dos filisteus, isso lá depois do período dos juízes ali, você vai ver isso em 2 Samuel, você vai ver que pestes, doenças vieram sobre o povo, ao ponto de que os filisteus não queriam mais saber daquele negócio. A arca ficou ali com aquele povo durante 20 anos. Eles não queriam mais saber daquele negócio, ao ponto de que eles levaram para uma fazenda. Olha lá o que diz aqui, quando ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, encontramos no campo de Jaar, a arca estava abandonada. Aí Davi pegou e falou assim: não, nós precisamos trazer a arca, para o lugar principal dela, nós precisamos trazer a arca para Jerusalém. Jerusalém é um lugar de adoração, é um lugar de culto a Deus. Lembra que eles foram para buscar a arca, e aí um dos homens que foi para pegar a arca meio balançou assim, o homem tocou, eu esqueci o nome, uma coisa assim, e o homem morreu na hora, vocês lembram, né? Era um negócio muito poderoso, assim. Aí Davi deixou quieto a arca ali e falou: não, nós temos que fazer a coisa como deve ser feita. Aí eles foram lá para a lei. O que a lei dizia? Que só quem poderia conduzir a arca do Senhor eram os descendentes de Levi e tal. Aí ele fez tudo direitinho, colocou, né, os sacerdotes, fez toda a estrutura para receber a arca e trouxeram a arca para Jerusalém, com esse sonho de ter um lugar de culto, ter um lugar de adoração, ter um lugar onde o nome do Senhor fosse exaltado. E como tem sido, né, Jerusalém tem sofrido todas as... na verdade, Jerusalém não era uma cidade que pertencia ao povo de Israel. Jerusalém era uma cidade que pertencia a uma tribo chamada Jebus. Esse era o primeiro nome da cidade de Jerusalém. Depois Davi então colocou Jerusalém, né, construída numa montanha, num lugar, o Monte de Sião, por isso que é chamada a cidade de Sião. Então é dentro desse contexto que esse salmo é escrito. É dentro do dia que construiu o templo, né? No dia construiu o templo não, mas no dia da inauguração do templo, segundo Crônicas capítulo 6, você vai ler isso aí. No dia da inauguração do templo, Salomão faz essa oração. Quando eles trouxeram, só para vocês terem ideia, quando eles construíram o templo, eles fizeram lá o lugar de adoração, que é o chamado Santo dos Santos, porque no templo você tem o átrio, né, onde as pessoas entram, né, para cultuar e para adorar, e lá você tem o altar. Às vezes a gente tem essa ideia de que isso aqui é o altar. Não, o altar é um só, né, que é lá no Santo dos Santos, esse altar onde tinha a Arca da Aliança. E só quem entrava naquele altar era o sumo sacerdote, só entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para você ter ideia. E ninguém podia mais entrar naquele lugar, ao ponto de que nos últimos anos eles amarravam uma cordinha no pé do sacerdote, do sumo sacerdote, porque se acaso o sumo sacerdote morresse lá dentro do Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá para tirar. Então tinha que puxar uma cordinha assim para poder tirar a pessoa lá de dentro. Então para você ver como era um lugar sagrado e um lugar de adoração. Então dentro desse contexto, dentro dessa retrospectiva, você consegue entender o que o Salomão está querendo passar para nós aqui. Olha lá no versículo, vamos começar aqui mais ou menos no meio, eu vou explicando para vocês. No versículo 8, levanta-te, Senhor, é a oração de Salomão, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder, vistam-se de justiça os teus sacerdotes,
O que Salomão está dizendo, porque os sacerdotes tinham toda aquela roupa, não sei se vocês já viram, né? Um chapéu na cabeça, e tinha alguma coisa no braço, tinha alguma coisa na testa, que estava escrito santidade ao Senhor, o mesmo que estava escrito lá na arca, também estava escrito aqui na testa dos sacerdotes. Aí eles tinham um cinto e tal, e assim. Aí o que o Salomão está dizendo, não é só essa roupa que é importante. O que os sacerdotes, eles devem ser homens que sejam revestidos de justiça. Devem ser homens que eles agradam ao Senhor e exaltam ao Senhor através do seu compromisso com a justiça, do seu compromisso com a verdade. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Nós exultamos a Deus, nós exultamos ao Senhor quando nós prestamos o nosso culto. Por isso que nós queremos estar na casa do Senhor, por isso que nós estamos aqui na igreja, nós cantamos. Quando nós cantamos, nós estamos dizendo das grandezas, das maravilhas, dos atributos, das qualidades que Deus tem. Por isso que nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, e por isso que o povo de Deus se reúne em toda a terra para exaltar o nome do Senhor. Com a vinda de Jesus, com a chegada do ungido, com a chegada do Messias, tudo isso, todo esse ritual, todo esse simbolismo, ele termina na pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus é o sacrifício perfeito, na pessoa de Jesus é a adoração perfeita, na pessoa de Jesus é a revelação de Deus para nós, na pessoa de Jesus tudo se resume no nascimento, na vida e na morte de Jesus. Então nós hoje, todos nós somos sacerdotes. O apóstolo Pedro diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós somos sacerdotes para adorar ao Senhor. O Santo dos Santos, vocês lembram quando Jesus morreu lá na cruz? O Santo dos Santos, o véu que descia sobre o santuário, que separava, o véu se rasgou. Vocês lembram, né? Que diz lá no livro de Romanos? Então quer dizer, abriu-se para mim, abriu-se para você, abriu-se para todos nós que somos adoradores, para podermos adorar o Senhor. Então aqui o Salomão está dizendo, por amor de Davi teu servo, não rejeites o teu ungido. Então você percebe que a partir da pessoa de Jesus, todas essas bênçãos, elas se consolidam. Presta atenção no versículo 1. Lembra-te do Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te daquilo que Deus prometeu para Davi. Salomão está dizendo, Senhor, lembre-se do que o Senhor prometeu para Davi. Você vai ver as promessas de Deus para Davi em 2 Samuel capítulo 7, pois você pode dar uma lida sobre isso. E a importância da nossa vida servindo e andando nos caminhos do Senhor. Nós já estamos aí nos últimos dias. Uma das coisas que eu peço é que Deus abençoe a minha descendência, abençoe os meus netos, abençoe os filhos dos meus netos, abençoe a próxima geração e a próxima descendência. Por causa de quê? Por causa das bênçãos que Deus tem prometido para nós. Que Deus se lembre da próxima geração por causa de você. Que Deus se lembre da sua descendência por causa do seu compromisso com Deus. Que a sua descendência seja lembrada, porque esse daqui é filho de tal pessoa, esse daqui é filho, a pastora Paula, ela sempre fala, eu sou de uma família pastoral, o meu avô era pastor, o meu pai era pastor, eu sou pastor, os meus irmãos são pastores. Então que essa descendência, ela vai passando para a próxima. Ela vai passando para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e que o nome do Senhor vai sendo consolidado cada vez mais nas nossas gerações, como diz a palavra de Deus, e eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Salomão está lembrando disso. Não entrarei, ele lembra da oração de Davi, não entrarei na tenda em que eu moro, nem me deitarei no leito em que eu repouso. Então colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Deus é a nossa razão, Deus é a essência de tudo aquilo que nós fazemos. E aí no versículo 11, quando o Senhor jurou a Davi com firme juramento, dele não se desviará, farei com que o seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles, a próxima geração. Quando nós falamos de servir a Deus,
quando nós falamos de andar com Jesus, nós não estamos falando de uma ação religiosa, nós não estamos falando de uma instituição religiosa, nós estamos falando de um modo de vida que os meus filhos, que os seus filhos, e os filhos deles, e os filhos deles, e os filhos deles pratiquem e coloquem como uma realidade na sua vida os ensinamentos do Senhor. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um modo de vida, nós estamos falando de uma maneira de viver, que é de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E aqui o versículo 15: abençoarei, olha lá, abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, de júbilo exultarão os seus fiéis, e ali farei brotar o poder de Davi, e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Novamente aqui, falando, o grande dia da inauguração, grande dia do lugar de culto a Deus, com a expectativa de que Deus iria enviar o Messias. E cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre eles brilhará a sua coroa. Esse é um salmo. Essa é uma história. Isso é ser cristão. Isso é adorar a Deus. É entender toda a ação de Deus na história. É entender que Deus tem controle sobre todas as coisas que acontecem, as coisas que ainda irão acontecer. É entender que a minha vida é para servir o Senhor. É entender que tudo aquilo que eu faço, em primeiro lugar, deve estar reconhecendo de que Deus, Jesus, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus é em primeiro lugar em tudo na minha vida, na sua vida. Entender que a nossa descendência, eles seguirão a nossa trilha. A nossa descendência seguirá o nosso exemplo. A nossa descendência vai se lembrar de nós de que maneira? De qual forma a nossa descendência vai se lembrar? Sabe qual era a tradição dentro ainda é a tradição nas famílias judaicas? É de que a família, algumas vezes no ano, ela se senta para contar a história do seu povo, a história do seu sobrenome, a história da sua descendência. E aí vai contando, vai contando, vai contando, vai contando. E sempre o mais velho, ele conta, o pai conta a história, o primogênito repete a história, e aí você tem lá na ponta, lá o mais novinho, ele está ouvindo aquela história, porque vai chegar um dia que ele também vai contar a sua história para os seus filhos, para a sua descendência. Que a nossa história seja uma história bonita, que a nossa história seja uma história de alguém que serviu a Deus, alguém que dedicou-se para o Senhor, alguém que colocava Deus em primeiro lugar, alguém que prestou culto ao Senhor. A nossa história seja uma história como daqui 40, 50 anos, quando eles lembrarem, olha, no ano 2020 nós tivemos no planeta uma pandemia. Nós tivemos a última pandemia perto aí de 1914, nós tivemos aí quantos anos? Quase 90 anos foi a última pandemia. Então, aquele povo que viveu no ano 2020 foram firmes, foram tementes a Deus, honraram o seu legado, honraram o nome de cristãos, permaneceram firmes e adorando a Deus. Mesmo que foram impedidos vários de irem nas igrejas, mas eles permaneceram firmes, e quando eles voltaram para poder cultuar nas igrejas, voltaram com mais dedicação, com mais entendimento, com mais compromisso com os valores e com os princípios ensinados pelo Senhor. De que a bênção que venha sobre a minha vida passe para a próxima geração, que a bênção que venha sobre a sua vida passe para a sua geração. Às vezes eu fico tão preocupado não, mas é uma preocupação que a gente tem, as pessoas que oscilam, pessoas que um dia estão temendo a Deus, outro dia não estão, um dia está, outro dia não está. O que vai passar para a próxima geração? O que vai passar para os seus filhos? Vai passar essa ideia de que também oscila diante de Deus. Por exemplo, o povo de Israel, a respeito da arca, para você ter ideia, a arca, eles ficaram lá no povo filisteu, causando todos aqueles problemas por mais de 20 anos. O povo de Israel já nem lembrava da arca. Para você ter ideia, a Arca da Aliança, a última vez que alguém viu a Arca da Aliança foi na invasão do povo do rei Nabucodonosor na Babilônia. O rei colocou numa caverna lá em Jerusalém a Arca da Aliança e ninguém nunca mais encontrou.
ninguém sabe onde está. Então, que não seja assim na nossa vida, de que a nossa fé seja uma fé palpável, que a nossa fé seja uma fé que as pessoas possam perceber. Está vendo ali aquele homem, ele serve a Deus. Está vendo aquela mulher, ela serve a Deus. Está vendo aquele neto, é daquela geração, daquela família que serviu a Deus. Está vendo aquele bisneto, é daquela geração, daquela família que serviu a Deus. Que seja assim a realidade na minha vida, seja assim também a vida de todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Você que está em casa, fortaleça-se, fique firme com Jesus, não se deixe vacilar, não deixe com que a inconstância te alcance, não deixe com que as incertezas cheguem até a sua vida. Alimente o seu coração com a palavra da verdade, alimente o seu coração com os princípios da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos primeiro por Jesus que concluiu todo esse projeto, Jesus que consolidou todos esses planos, Senhor, o plano maravilhoso da redenção. E nós queremos dizer, Senhor, que nós te amamos, queremos dizer que nós te servimos, queremos dizer que a nossa vida, Senhor, é para te servir, para te exaltar, e nós colocamos Deus acima de tudo, em primeiro lugar na nossa vida. Que essa realidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que isso seja uma realidade na nossa vida todos os dias, em todas e quaisquer situações da nossa vida. É a nossa oração a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.